Talvez o maior desafio do homem moderno seja a questão da falta de foco. É se manter focado 100% naquilo que ele se propõe a fazer. Você pode perceber que eu estou ofegante. E sabe o que é isso? Foi falta de foco num propósito que eu defini ano passado, que era cuidar da minha saúde física. E agora, fazendo essa caminhada nesse lugar aqui que é muito especial para mim, eu percebo o quanto que a falta de foco pôde me atrapalhar na área da saúde, entre outras áreas também, que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo. Bom, cheguei. É engraçado que há cerca de 3 anos atrás eu comecei a vir neste local. Esse aqui é um local em Guarulhos que nós chamamos de monte, né? Um monte de oração. Toda cidade tem um. Tem sempre um lugar que os irmãos se retiram para poder estar meditando, orando, ouvindo uma palavra. Sempre coisas muito boas acontecem em um monte. Bom, como eu estava falando, é difícil, né? Nós nos mantermos focados dentro de um propósito. Hoje é um mundo com muitas distrações, muitas pessoas falando sobre performance. Parece que tá todo mundo sempre se comparando. Quem vai mais à academia, quem acorda mais cedo, quem ganha mais dinheiro, quem troca de carro mais vezes. E nesse mundo de comparação, eu vejo que nós não conseguimos focar plenamente nas coisas que nós temos que fazer, naquilo que nós nos propomos a fazer, principalmente quem já tem um propósito definido, sabe? Nós que somos cristãos, nós sabemos qual que é o nosso propósito de vida: pregar o evangelho para toda criatura, amar a Deus sobre todas as coisas, buscá-lo incansavelmente, ter intimidade com Ele e sempre levar a palavra para o próximo. Essa é a missão do cristão. E é claro, nós vivemos nesse mundo, nós precisamos assim ter como se manter vivo, então nós precisamos trabalhar, obter recursos, tudo isso. Mas o nosso propósito mesmo para que nós fomos criados é justamente para poder adorar o Senhor e apresentar Ele para outras pessoas. E por que eu vim para esse lugar aqui? Isso aqui em Guarulhos é um monte de oração. Então muitas pessoas vêm para cá para poder buscar ter essa intimidade com Deus. Não que você precisa vir para um monte para ter essa intimidade, tá? Mas de fato é um lugar que você consegue se retirar, sair da loucura da cidade, ó. Lá atrás nós vemos a grande Guarulhos, ó. E esse lugar aqui, ele é muito especial para mim. É um lugar que, quando eu cheguei em Guarulhos, eu tava meio perdido, né? Eu vim para cá, não conhecia ninguém, não conhecia nada. E tava precisando de uma colocação profissional, tava precisando assim ganhar dinheiro, né? Em um outro vídeo eu falo por que eu vim para Guarulhos. Mas o fato é que eu estava meio perdido, assim, sabe? Emocionalmente, espiritualmente. E eu comecei a congregar em uma igreja aqui em Guarulhos. Conheci um grande amigo, que hoje é um dos meus irmãos, né, de fé. E nós viemos para cá sempre orar, sempre buscar a Deus, buscar uma direção, sabe? Nos aproximar. E foi um momento muito especial para mim. E eu segui nisso durante muito tempo mesmo. Mesmo após já começar assim, a trabalhar, já obter recurso. Só que eu percebi que eu fui perdendo foco nessa busca de intimidade, sabe? Nessa proximidade com Deus. E é tudo devido às distrações desse mundo. A busca por performance, por ganhar mais dinheiro, por nunca ser o suficiente. E é engraçado que essa foi uma das áreas que eu fui deixando de lado sem perceber. Essa busca de intimidade com Deus. Só que ao longo dessa jornada, até hoje, muitas coisas foram ficando para trás também. Eu fui começando a tirar o olhar 100% das coisas que importavam.
E nós sabemos que tem a vida de um homem, né, principalmente os que estão acima de 30 anos, que já são casados, têm filhos, nós sabemos que nós temos que cuidar de muitas áreas. Vida com Deus, casamento, paternidade, profissão, a questão do corpo, né, da saúde física. Então tem todas essas áreas que nós precisamos cuidar. Só que com essas distrações que nós temos no mundo de hoje, fica muito desafiador, né? Nós conseguimos focar, né, de fato. E por que eu estou gravando esse vídeo? Por que eu estou vindo aqui no canal falar sobre isso? É porque esse vídeo, na verdade, é um marco. É uma carta aberta para o Josué do futuro. Hoje eu tenho 35 anos, sou pai de 2 crianças, do Miguel e da Luísa. Sou casado com a Juliana, moro em Guarulhos, sou feliz em Guarulhos. Faço parte de uma igreja incrível aqui também, tenho os ministérios que eu sirvo. Então, no geral, assim, minha vida é uma vida feliz, sabe? É uma vida, assim, digamos que plena. Talvez falte só um pouquinho para ela ser uma vida plena. E é sobre isso que eu vou falar aqui. É sobre ser 100% em tudo que eu me proponho a fazer. Ou tudo aquilo que Deus me confiou, né? Os filhos são a herança do Senhor. Então Deus os confiou a mim para cuidar, para poder discipular, para direcioná-los em direção ao alvo que Deus determinou para eles. Me deu uma esposa para eu cuidar, um casamento para eu cuidar, para eu cultivar, carinho, amor, afeto, conversa, tudo isso. O relacionamento com Deus. Então são várias coisas que eu tenho assim que cuidar, que eu vejo que eu não sou 100% hoje. E esse vídeo, como eu disse, é uma carta para o Josué do futuro, para ele entender que esse vídeo trata-se de um marco de mudança. Estamos chegando ao final do mês de maio 2026 e eu decidi mudar. Eu decidi que a partir de junho será um mês de recomeço, um mês de fazer tudo de forma intencional, entregar o meu 100%, buscar excelência em tudo o que minha mão tocar para fazer. A Bíblia fala sobre isso, que tudo que a nossa mão tocar para fazer, nós precisamos fazer de todo o coração. E eu separei 7 pontos na minha vida que eu preciso melhorar de fato, que eu vejo que precisam assim de maior atenção, que precisam ser dos meus 100%, digamos assim. São as áreas que hoje eu decidi que eu vou me entregar com excelência. Eu separei aqui no meu Green Book, o meu caderninho de anotações. Eu decidi comprar esse caderno justamente para ser o meu diário de bordo, para ser onde eu vou fazer minhas anotações diárias. Então ele anda sempre comigo, me ajudando aí a não me perder nessa nova fase, nessa nova empreitada. Eu vou levantar um pouquinho aqui. Gente, já orei muito nessa pedra aqui, ó. Muitas madrugadas aqui, ó, orando. Ó a cidade. Foram muitos desafios que eu coloquei aqui. E graças a Deus hoje eu colho frutos disso, mas foi como eu disse para vocês, preciso voltar a ter foco. Então, eu separei aqui 7 pontos que eu vou começar a me dedicar 100%. Vou compartilhar com vocês aqui no canal. É muito fácil vir na internet depois de um tempo e falar que foi bem sucedido, que deu certo. Mas eu quero chamar vocês para algo diferente. Eu quero chamar vocês para poder caminhar comigo nesse desafio. E o primeiro ponto, que eu julgo ser o mais importante, é o que nos mantém vivos, é a nossa vida com Deus. Então eu vou me dedicar 100% à minha vida com Deus. E como que eu fazia antes, né? Como que era a minha dedicação? Eu fazia os meus devocionais diariamente, buscava a Deus de forma incansável, lia a Bíblia de manhã, à tarde, à noite. Tinha mais tempo também, mas esse é que é o problema. Parece que para tudo nós arrumamos tempo, mas quando é para Deus é mais fácil de negociar, é mais fácil abrir mão. Mas esse vídeo marca justamente isso. A fase que eu não vou mais abrir mão do meu tempo com Deus. Eu te chamo para isso também, te convido para isso. Eu vou compartilhar com vocês toda a minha jornada, tudo que eu estou fazendo, erros e acertos, vocês vão acompanhar, porque eu criei esse canal para isso. Eu criei esse canal para compartilhar com vocês a vida de um pai, certo? Falhei miseravelmente com isso, né? O propósito do canal era esse, mas eu não segui. Isso está ligado a um dos pontos que estão aqui. Mas é justamente isso que eu vou compartilhar com vocês. A minha retomada na caminhada firme e forte com Deus. Segundo ponto, cuidar do corpo. Se nós não cuidarmos do nosso corpo, como que nós vamos dar conta de fazer tudo o que nós precisamos fazer?
jornada com Deus, cuidar dos filhos, do casamento, trabalhar, enfim, nos mantermos vivos, né? É muito importante essa parte de fazer atividade física, de se alimentar melhor, enfim, de cuidar do corpo. Então, esse é o segundo ponto, que eu também julgo ser muito importante. Os 7 pontos são os mais importantes para mim. Talvez o último não tanto, mas é muito importante. Terceiro ponto, casamento. Não adianta, o casamento com certeza é a escolha mais importante da nossa vida. Quando nós escolhemos uma pessoa para ser o nosso par, para ser a nossa companheira de jornada, nós estamos ali definindo quem vai ficar conosco até a nossa velhice. Então, é a pessoa que nós vamos conversar, que nós vamos desabafar, que conhece a nossa melhor versão, a nossa pior versão. Então, é a pessoa que vai estar ali com a gente na correria diária. Eu confesso que eu não tenho cuidado como deveria, não tenho sido um marido tão carinhoso como deveria, tão atencioso. Por mais que as pessoas possam olhar e achar que não, poxa, você é um bom marido. Sim, depende com quem você está comparando, né? Mas quando nós falamos de excelência, é diferente. Aí a régua sobe. A excelência, ela nos chama para um lugar que não é qualquer um que chega. É um lugar que você realmente se dedica de todo o coração. E esse é um ponto. Eu decidi que eu vou me dedicar de todo o coração ao meu casamento. Vou cuidar da minha esposa como a princesa que ela é, a princesa do Senhor, uma filha de Deus, e eu preciso disso. O terceiro ponto é esse, o quarto é paternidade. Como estou sendo assim, relapso com relação à criação dos meus filhos. Na correria do dia a dia, às vezes minha atenção está voltada a outras coisas e eu tenho deixado de ser o pai que eu deveria ser. Foi como eu disse, os filhos são a herança do Senhor, Deus os confiou a nós e nós precisamos discipulá-los, educá-los, darmos carinho, atenção, enfim. Nós precisamos sim lutar pela vida dos nossos filhos, né? Para que eles tenham uma vida plena, para que eles conheçam e amam a Deus acima de qualquer coisa. Então eu falo para vocês que esse é um dos meus desafios também. E por isso que eu estou compartilhando com vocês aqui, que provavelmente você que está nesse canal, que caiu nesse vídeo, também é pai e sabe o desafio que é. São muitas distrações para os nossos filhos. Se nós não cuidarmos deles, se nós não dermos atenção, alguém vai fazer isso por nós. E geralmente não dá certo. Um outro ponto aqui é o ponto profissional. Vou subir essa pequena escaladinha aqui, ó. Desafiador também. Já vim muito pra cá, meus amigos. Nossa, muito mesmo. Deixa eu ver se vocês conseguem ver que o sol tá batendo exatamente de frente aqui. Cheguei a um outro ponto. Pronto. Falando sobre o lado profissional, tava falando. O desafio profissional é sempre nós conseguirmos nos manter focados dentro daquilo que o nosso coração tocou para fazer. Se hoje você está num emprego que não te agrada tanto, você precisa se manter focado, encontrar uma maneira ou de ser promovido, ou de ir para uma outra empresa. E não adianta você ficar fazendo um serviço meia boca. Você precisa se dedicar para que aquilo dê certo. Para que você possa, de repente, fazer um curso de aperfeiçoamento, uma graduação, uma pós-graduação. Enfim, você precisa se especializar para poder mudar isso. Mas no meu caso, talvez seja a questão de foco e disciplina em, ao invés de ficar procurando sempre mais uma coisa para obter uma fonte de renda, segunda, terceira, quarta, quinta fonte de renda, focar em performar mais naquilo que eu já faço, naquilo que Deus já confiou a mim a fazer. Então, talvez seja isso. Nesse mundo de sempre com uma fórmula mágica, sempre um método novo, acabamos nos perdendo e não focando naquilo que nós já estamos fazendo, naquilo que Deus já confiou a gente. E talvez seja por causa assim da comparação, internet, isso tudo aí acaba agravando muito essa questão profissional. Então eu decidi que eu vou focar 100% no que eu já faço, não vou inventar nenhuma nova ideia, vou permanecer firme e forte no que eu já faço e conseguir extrair o máximo
do que eu já tenho. Então talvez esse seja o maior desafio. E é engraçado que quando nós pensamos nos nossos antepassados, né, nossos pais ali, avós, ficavam 30 anos na mesma empresa, 35 anos, aposentavam na mesma empresa. E hoje, quando nós olhamos o mercado, a maioria das pessoas não conseguem ficar aí nem, sei lá, 2 anos no mesmo emprego, né? Então é louco isso, muita coisa mudou, eu sei. Sexto ponto é a parte social. Eu percebo que eu tenho negligenciado o convívio com outras pessoas, né? Nós acabamos tendo uma tendência a conviver com aquelas pessoas que já fazem parte da nossa rotina, amigos de trabalho, amigos de igreja, mas tem outras pessoas também que precisam da nossa atenção, amigos que nós fizemos na caminhada, familiares. Então, quando eu olho para o meu ciclo social, eu vejo que eu tenho deixado a desejar a atenção a algumas amizades, familiares. Então é algo também que eu me propus a ser 100%. Pelo menos mandar uma mensagem, ligar, perguntar como é que tá, tirar um tempo de oração para a pessoa. Isso tudo aí faz parte dessa atenção social, certo? Então é algo que eu preciso me dedicar 100%. E o sétimo e último ponto é a questão da influência. É engraçado porque quando eu criei esse canal, eu sabia do potencial que ele tinha em alcançar famílias, homens, pessoas. E eu desenhei todo um projeto para esse canal. Quando eu criei esse canal, eu criei pensando justamente em influenciar homens, né, famílias, a serem homens com excelência, homens que cuidam dos seus filhos, das suas esposas. E quando eu criei todo um projeto, sabe? Desenhei tudo e tal. E aí tava muito lindo no papel. Eu sabia que com certeza eu ia ajudar bastante pessoas. Só que na correria do dia a dia eu acabei deixando de lado. Eu acabei dando preferência a seguir com outras coisas que estavam me dando um retorno financeiro, e fugir um pouco desse propósito. Então eu falo que eu falei miseravelmente na gestão desse canal. Eu sou apaixonado por criar conteúdo, por trazer conteúdo, mas eu acabei criando mais assim coisas de camping, porque já eram coisas que estavam dentro do meu dia a dia e não ia demandar muito tempo para mim. Então eu decidi ficar bem focado na questão do camping, e ali parei e não produzi nenhuma outra coisa mais. Então eu deixei de entregar aqui o que de fato era o propósito e sempre foi o propósito desse canal. Então eu decidi voltar. Esse vídeo também aqui é um marco com relação à volta do eixo do canal, porque eu sempre quis compartilhar muita coisa com outras pessoas, principalmente com relação à fé, com relação à igreja, e eu acabei deixando isso de lado, acabei deixando isso de lado. Então hoje eu decidi voltar aí ativa com isso, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas também que acabam se perdendo aí no caminho, no foco, no que de fato é o mais importante, né? Que é essa jornada de fé, que é cuidar da nossa família, que é ser sacerdote do lar. A Bíblia nos chama para isso, a cuidarmos da nossa casa, a cuidarmos daquilo que Deus nos confiou. E é um desafio para o homem, é um desafio para a gente, né? E esse canal eu criei justamente para isso, para poder compartilhar. Como eu compartilhei o nome do canal, O Pai Te Ensina, eu acredito que o homem sempre está ali dentro de todo homem, né? Assim, dentro do coração do homem sempre tem uma chama que queima para poder ensinar, para poder compartilhar um conhecimento. E quando você tem filho, quando você tem uma esposa, né, família, o nosso coração ele está sempre assim, queimando para poder fazer isso, para poder ensinar o filho, para poder ensinar a mulher, para poder cuidar. E a Bíblia é o nosso maior manual para isso, é o nosso maior assim, é a nossa maior base para poder nós sabermos como viver uma vida que agrada ao Senhor, né? E é engraçado que aqui eu estou falando assim reflexões, eu estou falando pensamentos, eu não estou aqui querendo ser um pedagogo, um teólogo ou qualquer coisa do tipo. Aqui é só um homem pecador, falho, assim como você também, mas que decidiu usar as ferramentas que tem, usar a capacidade de produzir algo para poder compartilhar com vocês algum tipo de conhecimento. Então é isso, Josué do futuro. Espero que você tenha se orgulhado dessa decisão que você tomou no ano de 2026, uma decisão de fato mudar, uma decisão de entregar
ser 100% em tudo que faz. E isso passa por diversas áreas, né? Desde ministério na igreja até a influência, né? Um lugar desse aqui de oração, você pode ver, ó, que tem pessoas que estão aqui, ó, orando, louvando. Acho que é possível ouvir, ó. Então é justamente isso. Deus nos chama para isso, para estar neste lugar, um lugar de entrega, um lugar no qual nos dedicamos 100%. E é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado aí desse vídeo. A intenção é ser um marco, é ser uma carta aberta para mim mesmo. Então, enfim, sem roteiro, sem muita estratégia, só com a verdade, só com o coração mesmo. E eu espero que você embarque nessa jornada, que vai vir muita coisa legal. Acho que tem muita coisa para poder trazer para vocês. É claro, os vídeos de camping continuam. O camping faz parte da minha vida, né? Faz parte da cultura da minha família, é uma tradição familiar. Mas nós teremos mais coisa aqui, vocês podem ter certeza. Não só da minha parte, mas outros profissionais, amigos, enfim. Aqui vai ser um campo mesmo de partilhar o conhecimento, com o principal objetivo de te ajudar aí na sua caminhada de fé, na sua jornada aí de paternidade, como marido, filho, enfim. Vamos caminhar juntos, que eu tenho certeza que vai valer a pena ser excelente em tudo o que você tiver aí como responsabilidade, tudo que sua mão tocar para fazer. Não se esqueça, faça de todo o coração sempre. Seja 100% e busque a excelência. Excelência não significa perfeição. Significa uma dedicação a ponto de que todos vão perceber que você é excelente naquilo. Fique com Deus. Aguarde os próximos vídeos. Deu até uma suada aqui. Fazia tempo que eu não vinha nesse monte, esse horário. Eu sempre vinha à noite. Calorzão a pino. Mas glória a Deus, deu tudo certo. Até o próximo. Inigualável, hoje pra sempre reinará. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é, poderoso esse nome é.